Oi pessoal, o Câmara Aberta está começando e se você tem alguma dúvida sobre alergias alimentares, o programa de hoje é para você. A Anvisa aprovou uma nova resolução que obriga a indústria alimentícia a informar no rótulo do produto se há presença dos principais alimentos que causam essas alergias. A novidade é boa para os alérgicos e soma bastante na busca por mais qualidade de vida. A gente também discute isso agora. Nossa convidada é a médica alergologista Ana Caroline Arruda. O Câmara Aberta já está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Doutora Ana, também muito bom recebê-la hoje aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu começar falando exatamente da informação que eu passei na abertura do programa sobre essa nova resolução da Anvisa. É fundamental para a qualidade de vida, para a qualidade da alimentação dos alérgicos? Com certeza. Os alérgicos eles têm que conhecer os produtos que vão ingerir, quais são as substâncias que contém naquele produto para evitar as formas graves da exposição ao alérgeno. No caso, o choque anafilático, o edema de glote, o edema palpebral, a urticária, que é um dos motivos dessa resolução ter sido tão importante, é justamente para evitar isso, que pode inclusive levar à morte. Qual é a rotina do alérgico, doutora, que descobre não poder ingerir determinado alimento? A rotina para fazer a feira do mês, a rotina para conseguir fazer as refeições do dia, como é que é isso? O início de tudo começa no consultório após o diagnóstico, né? Depois que a criança ou adulto é diagnosticado como um alérgico alimentar, o médico que está conduzindo o caso vai orientar a família, os cuidadores, a respeito de quais os alimentos que contêm aquele alérgeno, para que a partir daí a família comece a seguir uma rotina de olhar sempre os rótulos, evitar produtos que contenham aquele alérgeno e também produtos de higiene pessoal, que contêm cosméticos e medicamentos, como o leite, por exemplo, que pode estar, inclusive, nesses produtos. Essa resolução da Anvisa ela não se estende para esses produtos, é isso? Isso. Seria fundamental existir, hoje em dia, o alérgico ao leite, por exemplo, que tenha numa maquiagem. Ela só vai descobrir quando usar o produto e sofrer alergia? Ou ela consegue ainda, pelo saque ali, descobrir isso? Não, infelizmente não se estende para esses produtos. Eu considero até que foi uma excelente resolução, mas deixou em aberto isso aí, porque vai continuar acontecendo o risco da exposição. E quando acontece a exposição, não só o paciente vai estar sujeito às formas da alergia, tanto as graves quanto as formas mais leves, como também está jogando fora uma oportunidade de cura. Então, algumas alergias alimentares, elas são limitadas. Chega um momento que o paciente deixa de ser alérgico e a gente começa a reintrodução do alérgeno. Mas se o paciente apresenta pequenas exposições durante a vida, isso aí vai deixando de existir, essa possibilidade de cura. Os níveis no sangue das imunoglobulinas vão subindo de tal forma que aí já não vai mais ser possível reverter o quadro. Para desencadear algo mais grave, doutora, precisa esse alérgico ingerir uma grande quantidade daquilo ou uma pequena quantidade pode acabar gerando isso? Não tem relação com quantidade. Inclusive, a proteína do ovo, por exemplo, é bem interessante esse exemplo, porque se o alérgeno entrar no ambiente onde está sendo realizado uma receita, uma culinária com ovo, e o ovo for frito, aquela proteína é volátil, vai estar no ambiente, e se ele entrar naquele ambiente e inalar, pode desencadear, inclusive, uma asma. Não precisa nem ingerir. Então, independe da quantidade. Deixa eu chamar uma reportagem aqui que a nossa equipe foi conhecer um garotinho de apenas 2 anos, que por causa da alergia dele, toda a família precisou se adaptar à rotina sem leite e sem ovo. A repórter Sueli Gonçalves explica melhor essa história para a gente. Quem vê o Vinícius assim, com tanta energia, nem imagina que ele é tão alérgico. Ele é alérgico à proteína do leite de vaca e à proteína do ovo. Quando tinha 5 meses de idade, a família descobriu a alergia. E mais ainda, que o problema não era só a ingestão do leite, mas também ao contato com a pele.
Desde recém-nascido, ele já apresentava sintomas, mas os médicos, as pessoas diziam que eram sintomas normais de recém-nascido, até que uma amiga minha desconfiou que o filho dela tivesse a alergia, e eu perguntei quais eram os sintomas, e casaram com os dele. Foi quando eu procurei um especialista, um alergologista, a gente fez exames, e já nos exames de sangue detectaram. Daí vieram todas as mudanças. A gente consumia normalmente leite, derivados, minha filha também, eu tenho uma filha mais velha, e todos nós consumimos normal leite, né? E eu não cozinhava muito assim, não tinha aptidão para estar na cozinha. E quando a gente descobriu a alergia, eu comecei a fazer a dieta porque eu amamentava. E aí eu fazia, e ele estava no início da introdução alimentar, então ele começou com as frutinhas, começou com os legumes, a comidinha de bebê, né? E eu na dieta porque amamentava, mas sempre ele estava tendo reação, vez por outra ele tendo a reação. Então foi quando eu sentei com meu esposo e a gente achou por bem que o leite não deveria entrar dentro de casa, porque era a segurança da saúde, era a saúde do meu filho, né? Recentemente, a Anvisa aprovou uma resolução que obriga a indústria alimentícia a informar no rótulo do produto se há presença dos principais alimentos que causam alergias alimentares, o que já é comemorado pela família do Vinícius. A gente considera um grande passo para a gente, porque a gente vai poder confiar nos rótulos, não vai precisar estar ligando no saque das empresas para confirmar se aquilo tem ou não o leite, porque muitos ingredientes, às vezes, são suprimidos, né? Não tem na descrição dos ingredientes. Então, isso é um passo gigantesco, assim, né? Para a facilidade da nossa vida, né? Tá aí, bacana. A rotina tem que mudar desde cedo mesmo, né, doutora? Essa criança tem que crescer com esses novos hábitos, Com né? certeza. A família toda tem que estar envolvida no processo. E como a mãe de Vinícius falou, é importante até que em algumas situações seja retirado o produto da casa, né? A irmã, o irmão que não tem alergia, mas infelizmente vai ter que entrar nessa dieta forçada em prol da criança que tem alergia. Doutora, como é que se descobre? Porque eu fico imaginando a situação de um recém-nascido, né? Da mãe não ter certeza se ele está alérgico ali ao leite. Que tipos de exames, o que é possível fazer para descobrir? Bom, um recém-nascido é um caso à parte, porque nem todos os exames podem ser feitos nessa faixa etária. Então, nessa situação, quando o bebê ingere o leite, até através da amamentação, né, ou pelo leite que a mãe ingeriu, e os sintomas de alergia começam a aparecer, a gente suspende o consumo materno, no caso, porque a criança deve estar só no leite materno, e aí observa se houve ou não melhora do quadro. Se acontecer uma resolução dos sintomas, a gente aguarda um período X, dependendo do caso, e reintroduz o leite para ver se o sintoma vai voltar, certo? Então, se o sintoma voltar, diagnóstico fechado, essa criança não pode ter contato com a proteína do leite, certo? Agora, numa criança maior, a gente dispõe de um leque de ferramentas diagnósticas, desde um teste no sangue, né, por vários métodos, até o teste cutâneo, o teste de contato, e existe um exame até mais sofisticado, que infelizmente não está sendo feito aqui no Brasil, que é o ISAC, que determina realmente todas as proteínas que aquela criança tem alergia. É como um estudo genético do paciente. São exames fáceis de serem feitos, o resultado sai rápido, é fácil de ser diagnosticado? O teste cutâneo, que pode ser feito ainda no consultório do médico. Até um que espeta umas agulhinhas no braço da gente? Não é mais isso? assim. Não é mais assim? Como é que é atualmente? Nós não espetamos agulhinhas, nós perfuramos a pele com uma lanceta. A perfuração é bem superficial, é indolor, a criança consegue fazer tranquilamente. Espera 20 minutos para ver se vai acontecer ou não a reação e aí já sai o diagnóstico da alergia. O exame feito no sangue, que a gente utiliza em algumas situações, por exemplo, uma criança muito pequena ou um paciente que está com uma dermatite na área onde vai ser feito o exame, ou um paciente que está em uso contínuo de medicação e não consegue suspender para fazer o exame. Esse é feito a nível laboratorial e demora em torno de 20 a 30 dias para sair o resultado.
Daí não é mais nenhum bicho-papão, não tem mais essa história de se espetar, é fácil de ser diagnosticado Não, e fundamental fácil. para a saúde da pessoa, Com né, certeza, doutora? é. Me veio outra questão aqui na cabeça sobre o recém-nascido. Ele pode não ser alérgico ao leite, mas ser alérgico a algum outro alimento que a mãe consumiu e passou a ele pelo leite materno? Pode sim, mas assim, a mais frequente é a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, nessa faixa etária. Há motivos para a gente adquirir uma alergia ao longo da vida ou nascer já alérgico? Há motivos sim, o principal é a genética. Né? A alergia nada mais é do que o encontro de um organismo predisponente geneticamente com o seu alérgeno. Por exemplo, se você tiver uma genética para ácaro, mas você for morar no hemisfério norte, você nunca vai desencadear nada, que lá não tem ácaro. Entendeu? Mas se você for alérgico vamos dizer, pólen, aí aqui na região nordeste a gente não tem a estação polínica, então você vai viver numa boa, mas de repente você mudou para a região sul do país, aí lá tem pólen, aí lá você vai começar a ter sua alergia. Então tem que ter a predisposição genética e a exposição ao alérgeno, tanto para inalantes quanto para alimentos. E a alergia pode surgir no meio da vida, do nada, não sei. Por exemplo, eu como camarão até hoje, tranquilamente, e de repente eu não consegui mais comer esse alimento. Pode sim, não existe assim um tempo fixo para a alergia surgir. A alergia alimentar é mais comum na infância, mas realmente um ou outro paciente pode desencadear ao longo da sua vida. E é muito comum isso aí com alergia a medicamentos. Né? A criança que tomou a dipirona a vida toda e na vida adulta desencadeou um processo alérgico. A ciência não explica. Não se sabe ainda por quê. Como é que faz, doutora, para se libertar de uma alergia, para se curar? E se tem alguns tipos de alergia também que não se cura, que você vai carregar até o fim da vida? Tem isso? Tem. Então, assim, o principal, quando você diagnostica uma alergia através da história clínica do paciente, dos exames, é você tentar classificá-la em leve, moderada e elevada, né, que é grave. Então, a alergia leve, muitas vezes você, com o controle ambiental ou com a retirada do alérgeno, no caso dos alimentos, você consegue viver bem com a sua alergia. A moderada, às vezes você precisa de usar uma medicação, né? Você não consegue ficar estável só com a retirada do alérgeno, tanto inalatório quanto alimentos. E a alergia mais grave é aquela que, graças a Deus, é uma parcela menor da população. Você muitas vezes tem que usar a medicação de forma contínua e até mesmo fazer um tratamento imunoterápico, que são as famosas vacinas para alergia. Essas vacinas não se aplicam, eu gostaria de ressaltar, para alergia alimentar. Né? Até hoje a ciência não conseguiu desenvolver uma vacina que cure uma alergia alimentar, mas já tem vários pacientes curados de alergia a inalantes com o uso da imunoterapia, da vacina. Então, não é aquela regra de uma vez alérgico, sempre alérgico, não se aplica para todo mundo. Então, depende da situação, depende das patologias envolvidas. Às vezes você tem uma alergia e também tem uma doença crônica, que já fica mais difícil a cura. Né? Depende do tratamento que foi feito, principalmente com relação à asma, por exemplo, que é uma alergia inalatória. Se você trata desde a infância, suas chances de na vida adulta não ter sintomas são maiores. Se você passa a vida inteira usando medicação só nas urgências, não faz um tratamento contínuo, quando chegar à sua vida adulta, você já tem muita fibrose pulmonar. Então, você vai continuar sendo asmático. Tem alimentos principais, doutora? Geralmente são aqueles 5 ou 6, não sei, que as pessoas têm alergias? Tem sim. O leite, no nosso ambiente, é disparado o primeiro alérgeno. Né? Em segundo lugar, a gente tem o ovo, né, mais a clara do que a gema. Em terceiro lugar, a soja, né, também é muito frequente. Em quarto lugar, nós temos o amendoim. E em quinto lugar, os crustáceos. Boas informações aí a gente está recebendo da doutora Ana. Deixa eu chamar um intervalo aqui rapidinho. Na sequência, a gente volta conversando mais sobre alergias alimentares. Até já.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Aberta está de volta hoje recebendo a médica Ana Caroline Arruda. Nosso tema do dia são as alergias alimentares. Doutora, a gente escuta o termo alergia e escuta o termo intolerância e escuta sensibilidade. São coisas diferentes? Com certeza. A alergia é a proteína do leite. A intolerância é a lactose, que é um carboidrato que é um dos componentes do leite. Então, não tem nada a ver uma doença com a outra. Na intolerância à lactose, o organismo da criança ou do adulto tem uma deficiência da lactase, que é uma enzima intestinal. Então, quando esse paciente ingere o leite, o açúcar não é digerido e é eliminado na forma de diarreia. Então, os sintomas são gastrointestinais. Não, você não vai ter sintoma respiratório, sintoma cutâneo, então estão restritos ao trato gastrointestinal. E o tratamento também é diferente, porque nessa situação a gente recomenda que diminua a ingestão do leite. Então, aí vai variar de paciente para paciente. Tem paciente que não tolera um copo de leite, por exemplo, mas consegue comer uma fatia de bolo sem problema algum. E aí, hoje, até a gente já dispõe da lactase industrializada, que o paciente, quando ingerir um alimento que não pode ingerir, toma essa fórmula e aí não tem problema nenhum gastrointestinal. Já a alergia à proteína do leite de vaca é completamente diferente. O paciente ingere a proteína e vai desencadear uma reação mediada por IgE, que é uma substância que nós temos no organismo, e aí pode acontecer problema em qualquer local, tanto gastrointestinal, quanto cutâneo, quanto respiratório. Então, é bem mais ampla, o quadro clínico é bem mais exuberante. E o tratamento é diferente porque nessa situação de alergia à proteína do leite de vaca, a retirada tem que ser total. Então, o paciente ele não pode nem entrar em contato com traços de leite. Tem que parar de ingerir qualquer derivado de leite, o próprio leite e traços de leite. E esse termo sensibilidade é um nível dessa intolerância? Às vezes eu escuto as pessoas dizendo eu tenho sensibilidade à lactose, ou é intolerância mesmo? Não, esse termo sensibilidade é mais usado popularmente, Então, as pessoas tanto aplicam ele para alergia quanto para intolerância. No meio médico só existem esses dois termos, Essas duas doenças, a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca. No caso de medicação, é alergia. Eu tenho uma alergia, por exemplo, ao AS, ao famoso AS. Popularmente, sim, mas no meio médico nós chamamos de reação adversa a medicamentos, porque, na realidade, a fisiopatologia não é desencadeamento de alergia, mas é uma alteração enzimática. Os sintomas que o paciente vai expressar são semelhantes a sintomas de alergia. Edema de pálpebra, urticária, só que a fisiopatologia desse problema é diferente, não é uma reação IgE, por isso que nós denominamos como reação adversa a medicamento. Deixa eu pedir para a senhora explicar, então, o que acontece, detalhar isso que a senhora vem dizendo. O que acontece, por exemplo, se eu não podia receber essa medicação, mas talvez cheguei desacordado no hospital por algum motivo, não sabiam, aplicaram em mim. O que pode acontecer?
todo? O melhor local para isso acontecer, esse erro, é onde você estava, no hospital. Porque lá você vai receber toda a medicação para resolver o problema, certo? E assim, o risco diminui bastante. Caso você tome a medicação em casa, então você não sabia que tinha reação adversa e tomou a medicação, vamos dizer, uma dipirona, uma aspirina. Então, vai variar, a reação vai variar desde uma urticária, um edema palpebral, até uma reação mais grave, como a anafilaxia. Alimentos também causam essas reações. Também. Qual a diferença delas? O que é uma urticária? O que é essas que a senhora citou para a gente? A urticária, ela é caracterizada como manchas avermelhadas na pele, elevadas em grande quantidade, que coçam muito. Então, o prurido, como nós chamamos, é fundamental para que você classifique como urticária, né? Então, popularmente, as pessoas dizem assim, eu fiquei intoxicado, eu me intoxiquei, né, com esse medicamento. Mas, na realidade, aquilo ali é uma urticária. E quando eu falo em anafilaxia, é quando três sistemas estão envolvidos. Por exemplo, você teve a urticária, mais dificuldade respiratória, mais queda da pressão arterial. Pode ser bastante grave? É muito grave. Então, esse quadro de anafilaxia é um quadro que tem que ser encaminhado o paciente de imediato para um hospital para receber o tratamento correto. Muitas vezes precisa de recurso de UTI, precisa ficar em respirador pelo desconforto respiratório. E existem as formas graves da própria anafilaxia. Existe síndrome da pele escaldada, síndrome de Steven Johnson, que você é igual a como se você tivesse tido uma queimadura de 3º grau. Você pode tomar uma dipirona, um comprimido de 500 miligramas e ter uma Steven Johnson, que é gravíssimo mesmo. A senhora falava no primeiro bloco sobre uma das formas de tratamento que é retirando aos poucos, é isso? Aquele determinado alimento, aliás, introduzindo aos poucos para a pessoa poder voltar a consumir, ou não? Não é isso? Eu acho que eu não me expressei bem. Nos explique, por favor. Existe um tipo de teste, vamos chamar de teste, para você saber se o paciente tem ou não aquela reação alérgica, né? Aliás, se aquela reação é alérgica ou não, que é você retirar e reintroduzir o alimento. Isso é um teste? É considerado uma forma de diagnóstico quando você não tem condições de fazer aqueles outros exames que eu lhe falei. Então, isso é muito arriscado, porque na reintrodução você pode estar desencadeando um processo alérgico grave, tem que ser feito monitorado e o ideal é que seja feito em ambiente hospitalar, tá certo? Com um médico alergologista do lado. E existe um cálculo para a quantidade de leite que você pode oferecer ao paciente, certo? Então, tudo tem que ser totalmente seguro para que você obtenha êxito nessa sua ação. Então, eu posso nunca mais voltar a consumir, talvez, um determinado alimento? Pode. Isso é muito comum com os crustáceos, né? Não existe cura para alergia a crustáceo. Uma vez desencadeada a alergia, você vai continuar sendo alérgico. A gente não dispõe de uma dessensibilização, vamos falar assim, né? Existe um grupo na Escola Paulista de Medicina que já está aplicando lá um tratamento dessensibilizante para a proteína do leite de vaca, né? O paciente fica internado no hospital, eles têm um protocolo que eles seguem, um protocolo que já está sendo aplicado na Academia Europeia de Alergologia, né? E veio já para o Brasil e tudo começa em São Paulo mesmo, né? Então lá eles já estão aplicando esse protocolo, já tem casos de dessensibilização, certo? Então é assim, é uma gota d'água no oceano, mas é já alguma informação positiva para o alérgico, né? Então, se você permanece alérgico a vida toda, quem sabe daqui a alguns anos a gente já possa fazer essa dessensibilização e o paciente voltar a ingerir seus alimentos preferidos. Que eu acho que é o sonho de muita gente, Com certeza, doutora? Às vezes fica relembrando quando podia comer tal coisa, né? É muito difícil para o alérgico, assim, porque muitas vezes a gente desfaz diagnóstico de alergia. Então, a alergia é uma doença que está muito aí em moda, vamos dizer assim. Então, principalmente com a proteína do leite de vaca, existem algumas pessoas que apresentaram um sangramento intestinal, um bebê, por exemplo. Já é um APLV. Então, tira tudo, muda a rotina da casa, aquele sufoco todo. E quando a gente faz os exames, estão totalmente negativos, né? E a gente começa a reintrodução do leite.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico, porque é dificílimo para a família, vai levar assim, a várias restrições. Para você ter uma ideia, eu tenho uma família que eu acompanho que parou até de sair de casa, porque disse que ia para o shopping, tinha vários alimentos com leite, e a criança ficava querendo, era um estresse, ia para uma festinha infantil do mesmo jeito, ia para a casa dos parentes também. Então, determina muitas limitações na vida de uma família. Então, o diagnóstico tem que ser bem correto, bem fundamentado e laboratorialmente confirmado. Não é um diagnóstico clínico, né? É essencialmente clínico. A gente tem que confirmar no laboratório para poder submeter aquela família a tantas restrições. É necessário, doutora, a presença paralela de um profissional da nutrição? Porque eu fico imaginando, se você retira o leite e o ovo, por exemplo, era o caso do Vinícius, da reportagem no primeiro bloco, são duas fontes excelentes de proteína que ele não vai poder ingerir. Ele precisa compensar de uma outra maneira com outros alimentos. Certeza. Durante toda a vida é necessário esse profissional da nutrição? É imprescindível, né? A alergia tem que ser seguida por uma equipe multidisciplinar. Precisa do alergologista, do pediatra acompanhando, do nutricionista e às vezes até mesmo de um psicólogo. Então, o nutricionista é o profissional que vai adaptar a alimentação daquela criança de forma que não exista nenhuma perda no crescimento daquela criança, tanto em relação a peso quanto à estatura, substituindo a proteína, fazendo as devidas mudanças, orientando, até através de orientações sobre nome comercial de produtos que não têm o leite. Hoje a gente dispõe muito na internet de sites, existem blogs com nutricionistas que elas orientam bastante, existem várias receitas disponíveis, né, para a mãe mesmo fazer em casa. Tá bem mais tranquilo do que era há alguns anos atrás. Nosso mercado, de maneira geral, já tem apresentado prateleiras específicas com esses alimentos? Tem ajudado nessa pesquisa, nessa procura? Sim. Já existe em supermercado umas áreas pequenas ainda, mas sim. Existem também lojas, né, no comércio já com bastantes produtos que não contêm não só leite, mas soja, ovo, até cacau, que substitui tranquilamente. Doutora Ana, a gente já precisa encerrar. Muito obrigado pelos esclarecimentos todos. Muito bom recebê-la aqui hoje. Portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade. Estou disponível para retirar as dúvidas. A gente que agradece. O Câmara Aberta termina aqui, mas você pode interagir sempre com a gente pela internet. Na fanpage facebook.com/TV Câmara JP, você pode rever nossos programas, comentar, sugerir. A gente espera a sua mensagem. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.